Está começando o terceiro episódio da websérie de mídia programática de A a Z. Hoje a gente vai falar sobre a evolução do Du dentro da mídia programática. Para quem não me conhece, eu sou o Edu Sani, sou CEO da Display e também um dos apresentadores da websérie. Eu sou o Bruno Oliveira, CMO da Display e co-apresentador do Mídia Programática de A a Z. Essa websérie que quer dissecar, disseminar a mídia programática no mercado. E hoje a gente trouxe aqui um convidado mega especial, sabe tudo de Out of Home, sabe tudo de programática. Henrique, se apresenta aí, por favor. Eu sou o Henrique, especialista de mídia programática na Eletromídia e super feliz de estar participando aqui hoje, super feliz com o convite. O Henrique já trabalhou com a gente aqui na Display com duas passagens, né, Henrique? Em 2019 como coordenador de mídia e gerente de mídia em 2020. De programática a gente sabe que você manja muito. E de Du, como que você tá? Foram realmente duas passagens, o Edu acertou o passe ali depois que eu saí, né? Trouxe de volta para o time. Aí eu voltei para jogar na casa, enfim, isso foi muito bom, me deu muita base sobre programática, que me ajudou muito no desafio da Eletromídia, que é cuidar da área de programática. E na Eletromídia, obviamente, a gente está falando 100% de Du, de Digital Out of Home. Acho que o nosso papo hoje realmente é trazer o que eu aprendi, o que eu conheço de OH, através da Eletromídia, para a gente conversar um pouquinho sobre as vantagens, as características desse meio e também um pouquinho dele dentro da programática. Para a gente, né, a Display vai fazer 7 anos esse ano, é um orgulho ver as pessoas evoluindo aqui dentro e também quem sai e levar essa cultura da mídia programática para o mercado e se formar como um puto profissional. Então, feliz que você está aqui, Henrique, hoje com a gente. Também. Muito bom te receber, assim, acho que é muito legal ver, né, grandes empresas fazendo trabalhos com profissionais que a gente admira. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma proposta até, a gente falou do Out of Home, o que é isso, né? O que é essa, se a gente puder explicar ali para quem não conhece, para quem o termo é novo, né? Vamos organizar a sopa de letrinha, né? Porque, enfim, boa. quando a gente fala de programática, né? Letras. Não é só na programática a sopa de letrinha. Boa. O DO, o D-O-H, o Digital Out of Home, a gente está falando aqui da propaganda que ela é fora de casa, ela está na rua, mas especificamente da propaganda digital fora de casa. E aí para você que quer pegar um exemplo, quer entender o que é, né, na prática, então imagina que você está chegando em casa, está subindo no elevador e aí você pegou aquele vizinho que você nem tem muito papo. O máximo que você vai falar para ele é sobre o clima de hoje. Pronto, você vai olhar aquela telinha da Eletromídia que está no seu elevador. Você está saindo de casa, você está indo para o escritório, você passa no caminho, se você vai de transporte, você vê as telas da CPTM. Se você está indo em transporte público com ônibus, por exemplo, está esperando o ônibus, você tem os abrigos digitais. Você vai pegar o aeroporto, vai fazer uma viagem, você tem as telas da Eletromídia também. Então, o Digital Out of Home, são essas telas, né, externas e digitais conectadas com tecnologia, elas estão integradas, por isso que vem do digital também, não é só porque está numa tela. E elas estão em pelo menos 5 verticais. As principais verticais do mercado é shoppings, transportes, edifícios, e a gente fala tanto o residencial quanto o comercial. E aí em rua, cara, tem uma diversidade enorme, é muito legal. Você tem tembice, você tem abrigos digitais, você tem vários tipos de telas. Cidade com orla de praia, né, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. Fora isso que você falou, eu tenho visto muito em outros locais, tirando esses 5, por exemplo, em academias, restaurantes, padarias, eu vejo essas telas também. Então, todas essas telas também são Du. Todas essas telas são Du também. Du está ganhando uma capilaridade muito grande, porque é um espaço de mídia em que as marcas cada vez mais estão procurando para conversar de uma forma segmentada e, ao mesmo tempo, causando alto impacto. Então, o espaço tende a crescer, você tem a expectativa de que existam mais telas com o passar do tempo, e essa capilaridade é legal porque, você deu um exemplo, academia, salões de beleza, ali você está conversando com um público mais segmentado por natureza da tela. Você nem precisa de muita tecnologia, muitos dados para você dizer, cara, eu quero falar com alguém que cuida da beleza, alguém que cuida da saúde, cuida do corpo. Cara, com certeza quero colocar uma academia aqui no meu plano. Com certeza quero colocar um salão no meu plano. Então todas elas são também Digital Out of Home. Legal. Eu não sei se você tem esse dado, Henrique, mas assim, hoje existe uma concentração onde essas telas estão, isso eu falo regionalmente, ou não existe um dado. Por exemplo, como a Eletromídia, com certeza tem esse dado onde vocês têm mais quantidade de telas, por estado, por exemplo. Tem mais no Sudeste, tem mais no Sul? Principalmente as capitais, falando aqui de regiões, principalmente as capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, com certeza, onde você também tem mais pessoas e onde a indústria começou.
E agora com essa expansão, a gente continua indo para outras capitais, onde começa esse trabalho, né? Mas falando também de categoria de ativo, você tem grandes players no mercado, né? Para não falar só da eletromídia, você tem grandes players no mercado e cada player acaba tendo ali o seu ponto forte. Entendi. A eletromídia, o forte da eletromídia são as ruas, são os abrigos digitais. Embora ela tenha todo tipo de diversidade de tela na rua, hoje os abrigos digitais são os principais. Você tem outros players que o ponto forte são os relógios de rua. Você tem outros Ou os players aeroportos. de aeroportos, exatamente. Um player que vai focar só em academia, em Uber, até teve uma pesquisa, né, puxando que 89% dos brasileiros viram o impacto ali de out of home. Então, acho que um pouco do que você está falando dessa capilaridade, isso tem que só aumentar, né? Essa pesquisa é do Kantar e Bop Media, né? É E isso. o relatório chama Inside OH 2023. E aí, é o que o Bruno falou, o relatório fala que 89% da população brasileira é impactado pelas mídias externas, né? Pelo Du. É real esse número ou é dado de relatório? Não, o número é real, é um número muito importante. Não só o número, mas quem está trazendo esse número para o mercado, porque ele reforça a tese desses players, né? Todo grande player de OH sempre defendeu, sempre teve seu estudo sobre a penetração. Ele sempre acreditou muito nas suas telas, enfim, no seu meio ali, na mídia em que ele vende. E quando um instituto com tanta credibilidade traz esses números, é legal porque ele está coerente com a nossa visão. E respondendo a sua pergunta, cara, esse número, ele é um número grande, falar, pô, 80%, cara, isso é um alcance enorme. Mas é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Cara, você talvez não tenha uma tela de OH dentro do seu quarto, mas no elevador você vai ter, no edifício você vai ter, na rua, enfim, Na no academia, na padaria. Na academia, exatamente. Em algum momento você é impactado do dia. Em algum momento você é impactado do Se dia. andar um raio ali de acho que 1 quilômetro, é muito difícil você não ser impactado, né, por uma publicidade ali fora de casa. E o que é muito interessante, que a gente está falando de Brasil, né, mas quando você pega a América Latina, é um dos lugares que mais tem esse impacto, e quando você compara com a Europa, outros mercados, é muito menor, né? A gente está falando de 60 e poucos por cento, 70%. Então, realmente é uma coisa que está acontecendo aqui na nossa região. Estava vendo, né, características ali de um bom anúncio, de um bom criativo, de uma boa campanha, né? Então, eu vi que criatividade, eu acho que não é criatividade, tecnologia, e queria até depois ver com você explorar um pouco de como que a tecnologia ela pode ser utilizada nesse tipo de anúncio. O fato ali de às vezes você estar, né, uma promoção, uma coisa que chama atenção, claro. E também o fato de estar no contexto, né? Até aconteceu um negócio comigo que eu acompanhei, porque eu vi a tela mudando, né? Mas foi na época que teve aquela polêmica, né, com o Vini Júnior na Europa. E ele era garoto propaganda de uma operadora e a operadora trocou todos os out of homes que eles tinham ali com mensagens para mensagens com ele e que indiretamente, né, davam a entender ali que elas apoiavam uma causa maior. Eu achei muito legal porque aquilo estava muito colado com o contexto, né? Perto ali de uma região onde o pessoal pratica esporte, então assim, é um golaço ali. Então, mas que mais dicas ali ou coisas ou possibilidades você daria aí conhecendo esse cenário de out of home, digital out of home? Eu acho que eu separaria pelo menos em 2 tipos de dicas aqui. Falando da parte técnica, que acho que é o essencial, né? Você tem que pensar ali se você vai brifar uma equipe de criação. Primeiro, o tempo de tela do veículo. Cada veículo vai ter sua regra. Tem veículo que vai permitir você colocar um vídeo de 10 segundos, tem veículo ou uma tela específica que vai permitir 30 segundos. Então, nem sempre dá para você reutilizar um material que você já tem para o digital. Pensar nisso antes. Não, é bom você falar isso porque quando chega numa agência, ela fala, pô, vamos replicar um vídeo do YouTube. E não é isso, né? É um outro canal com outras características. O vídeo está na horizontal, a tela é vertical e aí começa. Aí começam as adaptações, né? Aí quando você vê o material final, fala, melhor fazer um novo, né? Bom, brincadeiras à parte, mas acho que é isso. É você se atentar ao quesito técnico, porque ele vai ter diferença com o que você está acostumado a rodar com digital. Existe um tipo de tela ou outro que vai estar na mesma dimensão, nas mesmas especificações que o YouTube? Existe. Golaço, você pode reaproveitar. Você já ganhou aí horas de produção. Mas vai atrás dessas informações. Também algumas regras de animação. Existem praças e cidades que quando você vai colocar um anúncio na rua, o número de frames por segundo, ele precisa respeitar as regras da cidade ali. Por quê? Porque senão ele vai configurar um vídeo. E na teoria, em alguns lugares, não pode um vídeo, uma animação pode, um vídeo não pode, e o número de frames por segundo vai ajudar a determinar isso. Então, a dica que eu dou, cara, especificações técnicas. Não tente se apegar a um manual só, porque você vai dar de cara com um manual diferente de outro player. Então, peça ajuda para o especialista. Todos os grandes players de OH têm especialistas para ajudar com essa parte de criação.
E indo para outra ótica aqui, saindo um pouco do técnico, indo para os insights, indo para pensar um pouquinho fora da caixa, eu acho que é entender o ambiente, porque você tem, a gente falou aqui de pelo menos 5 tipos de ambiente para o H. Então você vai comparar uma rua com um elevador, são momentos totalmente diferentes. Um você está chegando ou saindo de casa, mas você está dentro do elevador, não tem como você sair dele e a tela ou o seu vizinho, são as duas coisas que você vai ter ali para prestar atenção. Sim. A rua, cara, estou esperando um ônibus no ponto e eu estou de olho aqui do lado de uma tela, de um abrigo digital. Como é que eu vou mandar minha mensagem? De uma forma mais dinâmica, mais rápida? Eu vou realmente esperar que exista uma interação com o QR Code num edifício, ou dentro de um elevador e esperar essa mesma reação para a rua? Pois é, não Pode dá, ser né? Eu que tô não passando seja, de né? carro, tem lá um que eu vou parar, eu vou causar um acidente, né, se eu fizer isso. E como já dizia, né, acho que você citou ali coisas, né, que a gente vê até da faculdade, né, o meio é a mensagem, né, então Exato. no final do dia o meio vai mudar pra caramba o que a gente está passando. Pois é, até fiquei com uma curiosidade, Henrique, assim, quando a gente fala de digital, toda a orientação que a gente dá para os nossos anunciantes, agências, se não está no manual, a gente passa isso, fala, cara, você precisa ter um call to action, você precisa ter alguma coisa que chame ele para o clique, para alguma ação, para que ele se cadastre, enfim, porque senão o seu banner vai passar despercebido e não vai gerar resultado. Como que funciona isso no Du? Qual que é a orientação? Eu falo, é para cada canal, como você falou assim, ó, então na rua a gente não usa o QR Code porque tem que ser mais institucional, se o cara estiver sentado a gente coloca um QR Code, existe uma orientação? Ou... Existem orientações, elas, de novo, né, elas vão depender muito da estratégia da marca, do ambiente que você está usando, mas acho que o Bruno trouxe uma coisa legal e conecta com a sua pergunta. O Bruno falou, cara, o meio é a mensagem. Quando a gente está pensando no digital, a gente fala, cara, eu preciso garantir que a hora que o meu banner apareça ali, vai chamar atenção. A gente tem a questão do banner blindness, uma pesquisa que fala sobre isso. O H é diferente, cara, ele sempre vai ser alto impacto. Não tem como você passar na frente de uma tela, você pode não especificamente prestar atenção naquele anúncio que alguém te chamou, você está esperando o ônibus de novo, como a gente estava falando, mas não tem como aquela tela não participar da sua jornada. Ele é, por natureza, de alto impacto e ele está sozinho ali, você não tem mais conteúdo em volta dele como você tem no digital, disputando a atenção. E não é um anúncio que ele aparece no meio de uma matéria e você queria ler aquela matéria e o anúncio está ali participando dela. Ele é parte do ambiente, do cenário, então ele é alto impacto por natureza, né? Qual que é a maior cobrança que vocês recebem como veículo? Porque, por exemplo, mesmo a gente sendo uma empresa de mídia programática, a gente tem muito e ainda aculturando o mercado, falando qual é o papel da programática na comunicação, ainda a gente recebe muitas cobranças assim, e o meu ROI? Né? Então, eu não estou vendo a venda Temos no produtos GA. para isso também, né? A gente tem produtos para isso, lógico, mas cada um está numa etapa no funil. Qual que é a cobrança que chega para a área de programática dentro da Eletromídia? Cara, existe sim. Quando a gente fala de programática especificamente, existem sim algumas divergências daquilo que o anunciante espera e aquilo que o meio pode entregar. Porque a programática, você vai falar com o time de digital, na maior parte das vezes é performance, é o que o Du falou. Cara, eu quero saber o ROI, o ROAS, o CTR disso daqui, cara, quantas pessoas clicaram. O CTR de uma tela de rua eu quero abrir o meu Google né? Analytics e eu quero ver quantas pessoas clicaram na tela do Exato, elevador. aquele abrigo de ônibus ali na Faria Lima, quantos acessos eles geraram no meu site, né? Pode parecer piada agora, pode parecer uma coisa engraçada, mas o mercado também segue essa tendência. Sim. Já existem experimentos para que você consiga mensurar esse tipo de coisa, porque é um desafio latente para o OH fazer, né, levar quais são as métricas relevantes do meio para o digital. Para quem já é do OH já sabe quais são essas métricas. Você está falando de alcance, cobertura, TRP, GRP, são essencialmente métricas de topo de funil. Então, quando a gente tem essa cobrança, e aí respondendo a sua pergunta, a maior cobrança que você tem na programática OH é o CPM. Começa pelo CPM. Cara, o meu CPM vai mudar ou não vai? Eu consigo um CPM mais baixo? Eu consigo um leilão? A gente pode até responder se existe isso ou não na hora que a gente for falar das vantagens ali, né, da programática, nas diferenças. Mas a maior cobrança ela vem com essas métricas de digital. O nosso desafio é esse, é educar. Não adianta a gente também dizer para o anunciante, cara, você não sabe o que você está perguntando. Eu acho que é um erro da nossa parte. Total. A gente perde oportunidade. Né? Sim, até porque eu acho que todo meio novo, né, ele tem que primeiro se provar, né, ele tem que se colocar e depois a gente tem que mostrar. Aí a pessoa fala, entendi. Então, nosso cérebro ele vai associar sempre alguma coisa que a gente já conhece, né? Então, quando entrar nas redes sociais, né, você pega ali Meta, né, nem tinha esse nome na época, né? Era Facebook o exato. E tal. Eles tiveram que mostrar para o anunciante, não olhar só o clique CTR, porque a gente tinha um time digital que foi aculturado
por busca de palavra-chave paga, né? Então, eles tiveram que falar sobre atribuição, não se falava sobre atribuição antes disso, né? Quando vem a programática, você tem que falar de awareness, tem que falar de viewability, que era uma coisa que em redes sociais ninguém falava, que era uma coisa que em search ninguém falava, né? Então, qual o viewability da segunda página de pesquisa do Google, né? Zero, né? É 0,1 coisinha, mas enfim. Então, você começa a colocar isso. Quando você vê um novo meio como Out of Home, eu acho que também tem esse caminho, né? O digital, a gente começou a medir tudo, mas a gente esqueceu que tudo que a gente fazia até então, a gente não media tanto, né? Então, a audiência, né? A audiência não é medida com todas as pessoas que estão assistindo aquele canal, mas com um grupo de pessoas que tem um dispositivo na casa delas, que vai medir o que elas estão assistindo, e é a métrica que reina no mercado até hoje, né? Então, acho que tem essa, é quase que cultural, né? E o meio do digital tem uma cobrança maior de, cara, desenvolva rapidamente uma tecnologia para medir isso, que não é medido em todos os outros canais que vieram antes, né? Então, eu acho que tem essa questão de cultura que acaba acontecendo um pouco e não é, no final do dia é positivo que pelo menos faz o mercado ali com velocidade tentar, né, chegar numa solução. Não, eu estava pensando nas métricas que o Henrique falou, tipo TRP e GRP, que são métricas de TV, né? E que implementadas no Du, imagina a educação que tem que dar para o pessoal que trabalha em agência que não está acostumado a comprar TV. O pessoal de digital. Tipo, de digital não compra e tem que ter essa educação, né? Que é tipo, quando a gente conversa muito sobre isso aqui, quando a gente tem um produto novo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente vai educar esse público. Porque se a gente não educar, a gente não vai conseguir nem... Quem perde somos nós. Então, vocês têm alguma iniciativa de educação ou treinamento? O que vocês fazem assim para o público de cliente direto ou agência pensando nisso? Aqui é a nossa área de educação, né? Então, Exato, a websérie tem esse objetivo, a gente compartilhar conhecimento para potencializar o nosso mercado e, lógico, gerar mais negócios também. Nós temos as iniciativas internas, né? Então, dentro de casa, cada núcleo da Eletromídia cria seus treinamentos e capacitações e convida os outros times. Programática foi um exemplo, a gente criou uma documentação, a gente criou um treinamento, né, um curso de capacitação e a gente trocou com os executivos, trocamos com a equipe de operação, time de criação, com todo mundo. Mesma coisa, o time de criação fez isso. Da porta para fora, é muito natural da Eletromídia, no seu próprio pitch, na sua própria narrativa, fazer isso, né? A gente já sabe desse desafio, a gente é muito provocado. A provocação sobre métricas, mensuração, como que eu meço o sucesso de uma campanha de OH, ela é latente, cara. Você começou um pitch, você está falando, é a primeira pergunta que vai vir ali. Como eu vou medir? Entendeu? Legal, mas... Alguns nem esperam terminar a apresentação, tá no segundo slide, opa, como é que eu vou medir aqui o sucesso? E tá certo, o cara tá Ele investindo. vai ser cobrado por isso, né? Então Exato. Uma preocupação... E, óbvio, tem iniciativas externas também, né? Tem os conteúdos que nós postamos, o que nós divulgamos, mas eu, por experiência, acompanhando o time de executivos, acompanhando os times de produtos, sempre está na narrativa desses times, explicar essa parte de métricas, explicar essa parte de dados. Até porque a gente tem, dentro de casa, um time específico só de dados e métricas e que ele está transformando toda essa visão de métricas e dados, principalmente essa que a gente falou, é de TV, sim, mas hoje a gente já está conseguindo levar isso para o digital. Colocar em plataformas essas métricas, colocar em planejamento essas métricas, né? Você falou uma coisa importante. Quem está nos assistindo aqui vai fazer um comparativo e falar, cara, na programática que eu já utilizo, uma das vantagens eu tenho diversos canais que eu posso comprar através da minha ferramenta e a outra vantagem é dados, né? Eu tenho dados ali para utilizar que vão tornar minha campanha mais assertiva. Quando você fala de dados, o que você está querendo dizer com isso? Tipo, que a gente consegue utilizar dados nas campanhas ou não, é isso? Um pouco de cada. Vamos lá, vou separar aqui para a resposta. Acho que falando primeiro de como que o digital traz um benefício de dados para o OH. Essa conversa a gente fala muito de segmentação. A gente tem essa cultura de comprar audiência. Quando a gente é mídia, eu quero comprar uma audiência X, uma audiência Y. E a Eletromídia, com a aquisição de uma startup focada em dados e métricas, trouxe essa realidade para dentro de casa. Legal. Hoje a Eletromídia tem esse diferencial que ela consegue formar camadas de dados para o OH. E aí você não está comprando mais só o geográfico. Você compra o geográfico, você compra o demográfico, você compra a segmentação de audiência.
por conta dessa tecnologia, Muito bom. por conta desse algoritmo. Então, acho que respondendo primeiro essa parte, né, do que o digital traz para o OH. E agora, o que o OH leva para o digital? Quando eu vou na programática, entrei lá na minha DSP, estou acompanhando minha campanha, eu vou ver algo diferente? Ah, mas peraí, porque daí vem o X da questão. É É a verdade. pergunta que eu ia te fazer. É verdade. Qual que é a grande diferença de comprar programática via programática ou Tá. comprar direto? Boa. Qual que é a grande diferença aí? Boa pergunta. Acho que isso aí é uma das que a gente mais escuta todos os dias, né? Diferença do OH programático e do OH não programático. E até uma curiosidade para quem quiser se aprofundar. O termo que o mercado usa é PR-DOH. O PR do programático, o DOH do DOH. Então, quem quiser se aprofundar, pode pesquisar por essa sigla. Acho que isso ajuda, né, para quem está querendo começar, quer investir na área, Uma dica. a formar ali um alicerce. Mas vamos direto para o ponto aqui. Qual que é a diferença? Eu acho que é legal começar falando daquilo que não tem diferença, o que não muda, até para desmistificar algumas coisas e a gente também perder um pouco do medo de experimentar o OH na programática. Para começar, o que não muda? Dados, tá? Cara, estou rodando a minha campanha na DSP. Eu vou ver dados diferentes? Eu vou ver mais informações que o veículo me passa? Não. Se você vê, tem coisa errada, porque a informação que a DSP vai receber é a informação Exatamente. que as telas estão passando. Sim. Tá? Mas existe uma diferença na dinâmica em que você vê os dados. A DSP ela vai te mandar os dados dimensionados por hora, como se fosse em tempo real. Isso é maravilhoso para quem quer realmente, para quem é de digital. Se você passa uma hora sem ver como está a campanha, principalmente se é no primeiro dia da campanha, você já começa a ficar preocupado. Minha campanha está rodando, está tocando, está consumindo. Então é legal, porque aí você tem essa diferença. Uma automação ali, Uma talvez, automação, do exatamente, processo. dessa relatoria. Tá? Não que você seja, não tem como você chegar no veículo e falar, cara, como é que minha campanha está agora? Você sempre vai ter a resposta, o veículo sempre vai te mandar. Então, primeiro, o que não muda? Os dados. Negociação, muda alguma coisa? Não muda. Não deveria mudar. O incentivo para negociação, os valores, enfim, não mudam. Mas o formato de compra muda. Você vai comprar CPM, você vai comprar impactos. Né? Ah, mas eu estou muito acostumado a comprar tela, eu quero experimentar a programática, eu já sou comprador de OH, consigo fazer uma campanha pensando em telas? Sim, você consegue. Você pode especificar um circuito que você quer, que você já conhece. De toda forma, quando você for olhar para a DSP... É uma wishlist. É como um se fosse uma deal. wishlist, e quando você for olhar para a DSP, você vai olhar o CPM. De toda forma, você vai acompanhar pelo CPM. Perfeito. Né? Então, um ponto é, os executivos não precisam ficar preocupados que vendem OH, porque não é um competidor. Não é. Ele é complementar. Ele é complementar, né? Você tem acessibilidade. É um bom ponto isso. Existe realmente um questionamento do mercado todo. Da onde está vindo o dinheiro do OH programático? Estão tirando dinheiro do OH tradicional? Como é que está acontecendo no mercado? E existem várias pesquisas sobre isso. Sim, acontece do dinheiro que estava no OH tradicional ir para o programático, mas não está acontecendo de uma forma em que vai prejudicar a empresa, porque no fim das contas o dinheiro vai chegar no mesmo lugar. No final do dia, as telas que estão sendo compradas são as mesmas, né? Acho que esse é o recado aqui, né? Esse veículo é A o mesmo. diferença é como está sendo comprado, de que maneira, Exatamente. como que esse dado está sendo reportado. Então, você está colocando tecnologia no processo, mas no fim do dia a tela é a mesma, talvez melhorada, né? Agora ela tem Wi-Fi, agora ela tem sensor, agora ela mede temperatura. Otimizações. Então, Boa. estou operando a campanha para um cliente, quais são as otimizações que uma Trend Desk pode fazer? Porque eu imagino que muita gente queira fazer a programática para o OH e tenha dificuldade. Então, uma Trend Desk ajudaria nesse caso. É a figura do operador, né? Quem Boa. manipula aquilo, né? E que otimizações são possíveis? Hoje as principais otimizações que você pode fazer, tá? Uma extensão de inventário. Então a gente chama de inventário inclusive ali, né? O programático usa muito o termo inventário, mas agora Sim. falando para quem é do OH, a gente chama de inventário o conjunto de telas que está sendo conectado na proposta. Perfeito. Legal. Então você pode expandir seu inventário. Cara, eu estou rodando uma campanha em edifícios e eu vi que, cara, eu estou tendo uma hashtag minha, começou a subir muito, meu tráfego orgânico está melhorando muito, eu quero investir mais nessa rede. Coloca para mim mais X elevadores, mais X edifícios, ou aumenta a frequência dentro desse mesmo circuito. Seria uma expansão de audiência que a gente tem na programática no mundo Quase das como, telas. exato. Porém,
para ficar claro aqui, você não vai entrar na DSP e clicar em um botão e falar quero mais telas. Você ainda vai ter que falar com o veículo. Perfeito. Não quer dizer que isso não vai acontecer, mas pense que está manobrando uma coisa gigante no mercado. Então, as DSPs, elas têm um trabalho, cara, um esforço enorme para poder trazer essa tecnologia para o usuário da DSP, para o operador, assim como levar isso como diferencial para o veículo. A SSP que está no meio ali, essa sopa de letrinhas já foi feita na websérie, né? Da SP e da SP. Já e até ótimo ponto, quem tiver qualquer dúvida de termo, né, pode comentar aqui que nossa equipe está sempre atenta, ou é claro, né, voltar nos episódios ali que a gente tem todas as siglas, a gente tem isso não só aqui na websérie, como também no nosso podcast. Aí, jabá feito, por favor. Boa. Então, de forma objetiva agora as respostas. Posso otimizar a campanha a qualquer momento na DSP? Não, você não pode. Você ainda precisa conversar com o veículo, né? Eu tenho mais dados na DSP? Não, você não tem mais dados. Você tem os mesmos dados, mas com uma dinâmica diferente. Uma dimensão que a gente chama, né, nos relatórios, são as linhas. É como você vai quebrar por linha. Quero quebrar por hora, por dia, enfim. Você consegue fazer o dimensionamento por hora. Tá. Determinar período de campanha e investimento. Pré-campanha. Durante a campanha você não consegue editar. Um ponto que acho que resume bem para quem é de programática. Hoje você compra o H num formato de programática garantida. Tá. Você vai receber um deal, que você já fez um acordo, e o garantido quer dizer o seguinte, o veículo vai garantir que vai entregar aquilo e você, anunciante, garante que vai comprar aquilo. Por isso que tem um CPM especial, tem uma reserva da tela. O que o Bruno falou aqui explica muito o momento atual. A grande diferença hoje é a acessibilidade para quem é de digital, poder comprar um H, e para quem não é de digital, mas tem um budget de digital, comprar de forma diferente, comprar por um outro canal. Sim, porque, por exemplo, quem é de digital sabe que numa única ferramenta vai conseguir ver a campanha dele rodando no mobile, nos desktops e também no Do. E aí ele puxa um relatório e consegue, é muito mais fácil de organizar, né, e de administrar a verba que ele tem, do que ficar ligando para 15 veículos e falar, cara, como que eu vou fazer isso aqui? É uma ferramenta de otimização de tempo também. Exato. Você trouxe um ponto que acho que a gente que é de programática, a gente ama esse ponto, né? Escala para operação e uma operação enxuta. Eu não preciso mais ter uma pessoa que só cuida de OH, uma que só cuida de TV conectada hoje, só de mobile, só de site. Eu preciso de um especialista de programática em casa e ele roda tudo isso. Então, isso é uma vantagem muito grande para as agências e não é especificamente do meio OH, e sim da programática. E o OH entra nesse meio agora. O que você falou é perfeito. Eu consigo fazer uma campanha omnichannel hoje com uma equipe enxuta. Né? E isso é muito legal que você coloca, né? Até aqui na Display a gente tem muito programática, né? A gente é especialista em programática e as pessoas quando falam, pensam em programática e tem algum conhecimento, falam, é um banner, é um display, é um aplicativo, né? E hoje a gente tem entre 40 e 50 formatos no ar ali, que são formatos que vão desde, né, de uma tela conectada até formatos extremamente especiais, premium, em canais de streaming, em jogos específicos, alto impacto específico. Então, é isso, e tudo isso de uma maneira centralizada, né? Seja com a pessoa vai ver o relatório, seja operacionalmente aqui, ele pode centralizar e ele tem um time ali para operar tudo para ele. Então, eu acho que isso é cada vez mais, né? A atenção do nosso consumidor está fragmentada, né? Se a gente pensar, todas as telas, todos os anúncios que a gente interagiu, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, foram muito fragmentadas e é muito difícil você cobrir tudo isso, né? Então, eu acho que tem esse espaço das trading desks, das programática e, né, de grandes players como na Eletromidia estarem nesse ecossistema. Né? Sim. E dando nome aos bois, porque não tem problema, porque são todos nossos parceiros, quando a gente olha a jornada do usuário, a gente consegue impactar ele. Falou, cara, o cara está no celular ouvindo Spotify, a gente consegue fazer programática. Aí ele sentou lá e foi brincar no Tinder, temos a programática. Aí ele pegou o Uber, a gente vai estar na telinha do Zanzar, que é o nosso parceiro, e a gente consegue fazer. Onde ele for ser impactado na rua, o nosso parceiro de Du é Eletromidia. A gente vai ser impactado. Então a gente começa Chegou em casa, ligou a Netflix? Tamo lá também. Já tomou programática. Pois é, que são as TVs conectadas. Então a Samsung Ads é um outro player que a gente consegue estar ligou aquele espaço para jogar jogo. Então todos esses formatos a gente não vai trabalhar mais o usuário num aspecto só, mas sim a jornada dele, né? Perfeito. Então aí a gente vai olhar cada estratégia. Mas enfim, ficou claro para mim as diferenças aí. Espero que tenha ficado claro também para quem está em casa. Caso tenham dúvidas, mandem as perguntas para a gente. Acho que tem também, né, um ponto quando a gente faz essa pergunta, a gente também pergunta de vantagens, né? Tem a questão das diferenças. E quais são as vantagens?
Eu sempre fui programático. Eu tenho 6, 7 anos que eu sou programático. Eu comecei aqui, vocês sabem muito bem disso. Cheguei na Eletromídia sendo digital e programático. Fui aprender o H. Quando aprendi o H, eu comecei a listar ali, cara, isso é um inventário que, para mim, se eu fosse comprar na programática, eu ia pagar uma fortuna. Por quê? Estou falando de um inventário que o viewability dele, se você for se apegar às regras, praticamente 100%. Sim. Ele é unskippable, você não precisa pagar para ele ser unskippable, ele já é unskippable por natureza. Ele é um inventário brain safety, sempre. Não tem um conteúdo sem curadoria rodando em volta dele. Sim. Ele é brain suitable, você consegue fazer com... Você pega uma estação, transforma ela. Você pega um abrigo, transforma ele. Então, quando você olha essas vantagens que o H leva para a programática, são vantagens únicas. Únicas mesmo. Você compara os inventários, é legal. Você falou de 3 tipos de inventário premium aqui também. O Spotify tem características únicas. O Tinder tem características únicas. A TV conectada também. Então, o H leva essas vantagens e eu acho que o mídia tem que se atentar a essas vantagens. Ele vai comprar um veículo que fala de para muitos, brain safety, unskippable, com todas essas vantagens. Cara, como é que eu encaixo isso na minha linha do plano para dar um gás aqui nos impactos? Né? E é legal isso que você coloca, né? Quando a gente fala de todas essas características, né? Safety e tudo mais, as pessoas elas tendem a entender que, putz, então eu vou fazer tudo aqui e esquece todo o resto. Né? Sempre um meio ele tem que substituir o outro, quando na verdade o que dá certo é a melhor combinação possível da maior quantidade, né? Se eu fosse uma empresa que tivesse toda a verba do mundo, eu faria todos os canais possíveis, só que em proporções diferentes que fizessem sentido para a minha marca. Então eu acho que o grande desafio das marcas, das agências, né, dos mídias, é chegar nesse share ali e o único jeito de você descobrir é fazendo. É fazendo. Sim, então. Mas hoje a gente estava até comentando de verba, né? Por exemplo, esse ano a previsão de verba de investimento do mercado digital é de 36 bilhões de reais. E ainda está concentrado muito em Google e Meta. Tipo, 80% da grana vai para lá. Por quê? Porque é onde é mais fácil, talvez mais fácil de operar e onde as pessoas estejam mais acostumadas com aquelas métricas, né? E ao mesmo tempo tem 900 opções de ser trabalhadas de outras formas que as pessoas não conhecem. O próprio TikTok, né? Ele não é tão usual ainda, isso já tem, claro, tem muita gente anunciando, óbvio, mas nem se compara em quantidade de anunciantes com outras plataformas. Então acho que quando a gente fala, digital out of home, meu Deus, né? Uma coisa ainda muito nova. Talvez o grande anunciante já entendeu, mas eu acho que tem que ter uma cauda aí para... A gente está vivendo uma era de plataforma, né? Se a gente for ver, está fragmentando as plataformas. Você tem Amazon, Globo, eu vou até fazer um jabá. Você tem o Eletromedia Ads também, que é uma plataforma. Não sou eu que vou falar só dela, vocês vão falar com a dona e o dono da Eletromedia Ads, mas procurem, porque é uma plataforma. Perfeito, perfeito. Estamos numa era de plataformas, eu acho que é isso, né? Cada vez mais. E a programática agrega elas, traz essa escalabilidade. E pensando nessas plataformas, hoje, no que vocês fizeram, o que a gente pode falar de cases? Assim, tipo, cara, isso aqui foi muito legal, que a gente fez e que a gente pode mostrar um pouco para quem está nos ouvindo e vendo. Eu acho que case focado especificamente em plataforma, eu acho que a transformação do OH com a programática por si só é um case. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente está entrando numa era onde a operação enxuta de uma campanha omnichannel vai se tornar cada vez mais realidade e tendência. E eu digo que isso é um case porque isso vai transformar como as agências trabalham, pelo menos as campanhas digitais. Vai transformar o que se espera de um especialista. Agora, pensando no OH, né, cases de OH mesmo, de fato. Eletromídia tem vários, eu sou fã de alguns. Acho que, assim, eu tinha 2 favoritos, depois vou falar qual que é o meu novo favorito. Né? Eu tenho, por exemplo, eu gosto muito da Strange Station, que nós fizemos a estação de Stranger Things, né, na linha amarela. Esse case é fantástico. E o case, ele prova muito, até um outro dado que veio no estudo do Kantar, que é sobre a interação com o H, porque esse case, inclusive, durante a produção dele, as pessoas já estavam por ali interagindo, né, com toda a adesivação, todo o cenário que foi feito. As pessoas compravam ticket para pegar o metrô e ir até a estação para fazer stories, para fazer conteúdo. Quando sua marca está fazendo isso, a marca está participando da experiência que fica na cabeça da pessoa. Um outro case aí, esse era o meu favorito, e acho que é porque eu também gosto da série, enfim, The House of the Dragons. Você passa na frente de um abrigo, que ele está todo tematizado, tem toda um abrigo é um ponto de ônibus? Um abrigo é um ponto de ônibus, um abrigo digital, né, que a gente chama, é um ponto de ônibus. E esse abrigo,
ele tinha a temática da série e aí ele tinha uma das telas que fica no abrigo, ela estava derretida e tinha fumaça saindo de baixo, cara. E aí quando você tirava foto disso, você jogava um filtro ali, um filtro aqui, pô, você vai ver a viralização disso, o buzz, a comunicação, o boca a boca. E vira um multimídia, né, no usuário, né? Porque o usuário ele vai entrar ali, vai tirar uma foto, vai publicar no Instagram, vai publicar no TikTok, e aí aquele anúncio que era uma tela é replicada dentro de outras telas em outros meios. Né? Por isso que eu acho que a integração dos canais é o grande tchan da história, né? Exato, a integração então dos pessoas canais. que nem moram naquela cidade viram o case porque alguém Sim. postou. Exatamente. Tem um outro case que você estava comentando antes da gente começar a gravação que eu acho que é bacana, que foi feito junto com a prefeitura. Aí esse é meu novo favorito, né? Porque, enfim, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre vou falar isso, eu gosto muito do trabalho, eu admiro muito o trabalho do time de projetos especiais, cara, porque eles fazem com que isso que a gente comenta aqui em números, em relatórios, que é qual o índice de interação, qual o índice de conversão, eles fazem isso virar algo que sai de um papel, de um relatório e vira uma realidade, vira uma história. E o Abrigo Amigo é um exemplo disso. Sou muito fã desse case. O Abrigo Amigo, para quem não viu, a gente vai colocar o vídeo para vocês assistirem. Mas é um trabalho que, inclusive, reforça uma nova tese de posicionamento da Eletromídia, que é o B2C, que a gente se posiciona como uma marca, né, que presta um serviço também para a cidade, transforma a cidade. E o Abrigo Amigo ele vai muito nessa tese, porque foram instalados abrigos especiais em pontos específicos, aonde tinham ali, né, onde você tem índices ou onde você tem essa possibilidade de ter violência ou perigos, e inclusive durante horários, né, onde as mulheres costumam ficar sozinhas, na hora onde elas estão esperando um ônibus. E aí como funciona um abrigo? Se a pessoa está se sentindo sozinha, a mulher está se sentindo sozinha ali e tem uma ameaça, tem um perigo, ou ela só quer a companhia de alguém para esperar o ônibus, né, ela aperta um botão e entra ao vivo na chamada com uma pessoa, e essa pessoa faz companhia para ela. E acho que assim, sempre é importante ouvir o depoimento de quem vive essa realidade. Não somos nenhum de nós três aqui. Sim. Né? Mas daquelas que trouxeram os depoimentos sobre essa realidade, aí você vê a importância e você vê como que um projeto desse, um case desse, ele vai além de ser mídia, além de ser comunicação, além de ser só interação e vira realmente serviço, vira realmente transformação da cidade. Né? Com certeza, que bacana. Legal. Eu lembrei a frase de um ex-cliente e também ex-diretor de mídia meu que chama Tomás Penido, e ele fala assim, mídia não é só mídia. Então, por exemplo, esse projeto é um projeto que ajuda as pessoas, ao mesmo tempo viraliza e vira outro tipo de mídia, né? Então, que animal. Pô, Henrique, obrigado por você ter vindo, cara. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Eu não sei se tem algo mais para perguntar para ele. Não, acho que é isso. Eu acho que no fim do dia a publicidade é sobre contar histórias. E Boa. que te agradeço pelas histórias que você trouxe aqui hoje. Imagina. E eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Parabéns, sucesso aí na carreira. Continua crescendo, voando. Tá sempre convidado para voltar na Display. Vem almoçar, jantar, trabalhar, que vai ser super bem-vindo. Valeu, obrigado Eu pelo que conteúdo. agradeço, fico muito feliz de ter participado aqui. Eu sempre acompanho o trabalho da Display e vejo que dos players de programática é o que mais se leva a sério mesmo no mercado, né? Em termos de especialistas, esse cuidado que vocês têm de educar, de ensinar, é isso que eu chamo de se levar a sério, porque é um bicho de 7 cabeças para quem não conhece. E vocês transformam isso em algo, cara, fácil de se fazer, algo prático. Né? Pô, valeu. Essa parte não foi combinada, viu, gente? Não foi combinado, não tem jabá. Obrigado pela audiência de vocês. Curta os canais aí da Display, ative todos os sininhos e fique ligado aí para o próximo episódio. Até breve. Valeu!